Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de microbiologia e parasitologia humana. E na aula de hoje começaremos com a virologia geral, certo? Que antes do estabelecimento da teoria dos germes, acreditava-se que muitas doenças eram causadas por veneno. E o termo em latim para veneno é vírus. E ao decorrer do tempo, com todos os estudos, Pasteur, em meados do século XIX, designou como vírus os agentes causadores de infecções em geral. E dentre eles também tem aqueles vírus que são capazes, de infectar bactérias, que foram descobertos no início do século passado e foram chamados de bacteriófagos, ou também comedores de bactérias. E os vírus, eles são definidos como parasitas intracelulares obrigatórios e podem ser encontrados em duas formas, Uma dentro das células e outra fora destas. E os vírus, eles são classificados como seres não vivos, certo? Porque eles obrigatoriamente precisam de outro ser para sobreviver, para desempenhar funções vitais. E na forma extracelular, os vírus é uma partícula submicroscópica, conhecida como vírion, ou partícula viral, e quando adentra no hospedeiro tem início a parte intracelular, dando assim o início à replicação viral. E os vírus, eles não possuem, certo, uma organização tão complexa quanto a das células, até mesmo as células bacterianas, tendo de fato uma estrutura bastante simples e consistem basicamente de um ácido nucleico, DNA ou RNA, que vai estar envolvido em uma capa proteica denominada capsídeo ou capside e em alguns cascos, que vai conter essa membrana lipoproteica, denominada de envelope ou envoltório. O envelope viral ele vai consistir, certo, em uma bicamada lipídica com proteínas, e geralmente são as glicoproteínas que vão estar embebidas nesse envelope. A membrana lipídica ela vai prover da célula hospedeira, muito embora que essas proteínas elas sejam codificadas exclusivamente pelos vírus, certo? E aqui se tem a imagem da estrutura de alguns tipos de vírus. Tem os vírus helicoidais, vírus gigantes, vírions de estrutura complexa e os vírions icosaédricos. E também tem os vírus já de estruturas de doenças que são de nosso conhecimento, como o vírus já do HIV, da hepatite B, ebola vírus, adenovírus, influenza e o bacteriófago. E uma coisa importante é que os vírus, eles podem infectar, certo? Qualquer ser vivo, como eu falei anteriormente, desde bactérias até mesmo nós, os seres humanos. E no homem, eles são responsáveis por causar diferentes doenças, sendo elas gripe, resfriado, catapora, febre amarela e dengue. Então é um grupo assim bem, até mesmo difícil de tratamento e bem prejudicial à saúde humana. E saindo da virologia, a gente vai adentrar um pouco no conhecimento das bactérias. Como foi falado nas aulas anteriores, as bactérias elas são organismos unicelulares procariontes, sendo conhecidas principalmente pelas doenças que provocam nos seres humanos. Entretanto, tem sim bactérias que são benéficas. E esses organismos unicelulares, eles não possuem núcleo, certo? Bem definido e nem organelas membranosas. E vale dizer também que as células das bactérias elas são menores do que as células eucariontes. A maioria das bactérias elas se reproduzem por divisão binária, que é um tipo de processo assexuado, em que a bactéria em algum momento ela vai se dividir em duas, e as células filhas elas são geneticamente iguais, sendo chamadas de clones, e podem ser classificadas de acordo com seu formato, sendo as mais comuns esféricas, de bastão, e a espiralada. E aqui abaixo encontra-se esses três tipos, em que a esférica é chamada de cocos, em bastão bacilos e espiralada espirilos. Outra característica também das bactérias é
que diz respeito ao cunho, né, de estudo científico, que se tem as bactérias que elas vão ter a coloração gram-positiva e coloração gram-negativa. Qual vai ser a diferença entre elas? As bactérias gram-positivas, elas vão possuir uma parede mais espessa, porém é composta de apenas uma macromolécula. E no processo de coloração química, elas vão ter essa coloração mais puxada para o azul a violeta. Enquanto as bactérias gram-negativas, elas vão possuir uma parede composta de várias camadas, e só que vai ser mais complexa. E a coloração nesse processo químico vai puxar para o vermelho. Saindo das bactérias e tendo mais um conhecimento específico dos fungos, os fungos eles vão constituir o reino fungi, no qual vão se enquadrar em espécies como os cogumelos, bolores, orelhas de pau e leveduras. E todos os fungos eles são heterotróficos, ou seja, diferente das plantas, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles vão se nutrir através de absorção. Eles vão formar, certo? Filamentos que recebem a denominação de hifas, e esse conjunto de hifas vão formar o micélio, que podem crescer até 1 quilômetro em 24 horas. E em algumas espécies, essas hifas elas podem formar estruturas que serão chamadas de corpos de frutificação, e esses corpos eles podem ser vistos nos cogumelos em orelhas de pau. E economicamente, os fungos eles são usados para as mais variadas funções, desde as leveduras, por exemplo, que são utilizadas na fabricação do pão, vinho e cerveja, e face de capacidade de fermentação. Também existem fungos comestíveis, como é o caso do champignon, e alguns fungos eles são utilizados na fabricação de antibióticos, como é o caso da penicilina, que é utilizada na produção de penicilina e como os repositores da flora intestinal. Então, pessoal, aqui se termina a 4ª aula. Na 5ª aula daremos continuidade à temática. Espero todos vocês e até mais.